Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, eu sou o Fábio, como a maioria de vocês já estão cansados de saberem, né? Mas se porventura alguém chegando aí pela primeira vez, então por isso sempre nós precisamos estar falando quem somos. Como vai você? Tudo jóia? Que bom ter você aí de volta para nós juntos aprendermos mais um pouquinho da Palavra de Deus. Hoje vamos concluir o capítulo 13, mais uma etapa. Que motivo de alegria toda vez que encerramos um capítulo. Estamos no capítulo 13 de João. Hoje, episódio 132, segunda temporada. Vamos lá então aprender mais um pouquinho. Não sai daí, fica até o final porque tem muita coisa legal para a gente aprender da Palavra de Deus. Em João 13, o versículo 34 e 35, na nova versão transformadora, diz assim: Por isso agora eu lhes dou um novo mandamento, amem uns aos outros, assim como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Seu amor uns pelos outros provará ao mundo que vocês verdadeiramente são meus discípulos. Olha o que Jesus falou, que coisa tremenda, né? Um homem deve ser discípulo de Cristo antes que possa sujeitar-se a essa lei do amor cristão. Ele primeiro precisa ser um discípulo antes que ele possa exercer, um discípulo cristão para que ele possa exercer o amor cristão por outra pessoa. E antes que ele possa legalmente esperá-lo de outro cristão. Então essa ordem dada por Cristo aos seus discípulos se esperava-se que a obedecessem. É verdade que muitos cristãos e todos devem amar toda a humanidade em geral, todos, até mesmo o inimigo, Jesus falou, né? Então, mas existe essa ordem específica aqui, que é para amar os discípulos de Cristo. Olha o que é ordenado aqui como o amor cristão. Ele diz, olha, amem-se uns aos outros, para que o mundo veja que vocês são meus discípulos. Então esse amor deve ser mútuo. É o dever de todos, o dever de cada discípulo amar o seu condiscípulo e o igual dever desse condiscípulo de amar o outro. Então esse é um dever universal de todos os cristãos e não há exceção. Não. Se um homem ele é discípulo de Cristo, ele vai ser reconhecido cumprindo esse mandamento. É obrigatório para todo que se diz cristão cumprir o mandamento de amar. Os discípulos de Cristo, eles reconhecem uns aos outros através desse amor, amando uns aos outros como Cristo os amou. Jesus falou, como eu te amei. Então, como que nós sabemos o significado completo desse mandamento? Vendo o amor de Cristo por seus discípulos. É ali que nós aprendemos, é a Ele que nós imitamos. O amor dele pelos discípulos foi grande, foi de renúncia, né? Então, para nós conhecermos o amor de Cristo, nós devemos olhar para Ele em todas as suas dádivas, seus sacrifícios, os seus milagres. As dádivas de seu amor, as façanhas de seu amor eram milagrosas e o sacrifício de seu amor não dá para medir. Ele amava seus discípulos muito mais do que amava a si mesmo. Então, para nós compreendermos e imitarmos esse amor de Cristo até certo ponto, o amor dos seus discípulos deve ser grande, né? Deve ser nós precisamos de renúncia para poder amar, ser de uma forma abnegada. Eles devem amar os outros mais do que a si mesmos. Jesus amado, não é fácil isso aqui não, hein? O amor de Jesus era puramente altruísta. Ele amou seus discípulos enquanto eles eram pobres, indignos e merecedores do amor dele. Então, os motivos do amor dele derivava dele mesmo. Esse amor que ele expressava não era pelo que os discípulos eram em si, mas porque ele é Deus e Deus é amor.
né? Ele os amava em suas fraquezas, erros, apostasias, e seu amor era até mais forte, a manifestação dele, quando eles menos mereciam. Que fantástico! Um deles o traiu, mas ele não deixou de o amar por causa disso. Não. Outro o negou, e mesmo assim ele continuou amando talvez mais ainda do que antes. Alguém severamente, estupidamente desacreditou da sua identidade, da sua ressurreição. Foi um discípulo. E o que ele fez? Ele permitiu que ele colocasse os dedos lá. Vem cá, coloca os dedos aqui, veja as marcas. Veja, isso é amor. Portanto, os discípulos devem amar uns aos outros, ajudar os mais fracos, socorrer os mais necessitados e amar um irmão. Não por causa do que ele tem, não por causa que ele possa fazer por você de retorno, mas porque ele é. O que ele é? Companheiro e discípulo de Cristo. O amor por eles deve ser prático, não pode ser só um sentimento, só de palavras, tem que ser uma realidade. Só assim que o amor atinge a sua perfeição. O amor, ele não é perfeito até que ele se transforme em ação, atitude. É apenas semente no princípio, mas para se tornar uma fruta madura só quando está em ação. O amor de Cristo é preciso estar ativo, em ação. O amor de Cristo era ativo. Ele andou, ele falou e ele trabalhou com as próprias mãos. Andou com os próprios pés, falou com a própria língua. Agora veja que as mãos do seu amor lavaram os pés dos discípulos. Os pés dele foram a manifestação do seu amor quando ele caminhava fazendo bem. E os olhos dele também manifestaram amor quando? Quando ele chorou lágrimas de compaixão com as irmãs de Lázaro, por exemplo, lá no túmulo, que a gente viu em outro episódio. A voz do seu amor, quando chamou, foi que trouxe Lázaro de volta à vida. O cuidado do seu amor também não se preocupou quando os que o seguiam ali estavam famintos, perguntando, interessados em saber se eles tinham alguma comida. Cada impulso do seu coração bondoso foi manifestado em uma ação ou em uma palavra de bondade correspondente. O amor de seus discípulos uns pelos outros deve se manifestar da mesma forma na prática. O amor como a fé, se ele não tiver obras, ele está morto. O amor de Cristo era devotado, era constante, como o sol. Ele brilhou sobre todos eles. O amor dele nunca esteve sob uma nuvem, nunca se pôs como o sol, mas brilhou completamente. E ainda brilha. Brilhou até o fim ali da sua vida terrena e ainda brilha hoje, né? O amor dos seus discípulos também deve ser constante e imutável também. Sim, é necessário. Ele chamou apropriadamente de um novo mandamento. Muito interessante isso. Ele foi novo em sua expressão completa. Por quê? Porque a primeira e antiga edição lá dadas por Moisés, publicadas por Moisés lá no Sinai, e agora nós temos outra por Cristo no caminho do Calvário. Qual que é? Ele havia dado fragmentos e sugestões disso antes aos seus discípulos, mas agora ele faz o ensino completo. Ele diz assim que ele é novo no seu exemplo perfeito. Aquele antigo exemplo lá da lei era o amor próprio. Ame ao próximo como a si mesmo. Mas o novo e perfeito é o amor de Cristo. Ele amava mais do que a si mesmo. Esse exemplo foi dado a eles, não apenas dentro da sua observação, mas na sua experiência ali. Eles eram objetos imediatos de seu amor. Como eu vos amei. Não como eu amei o mundo em geral, os seus antepassados, mas você, pessoalmente e individualmente. Ele se deu como sacrifício por eles, como exemplo incomparável e perfeito de um amor abnegado e altruísta, né? Esse é o sinal externo do discipulado cristão. Nisso conhecereis que vocês sois meus discípulos, se vocês tiverdes amor uns pelos outros. Se um homem disser que ama a Deus e odeia o seu irmão, não faz sentido. Não é apenas uma prova interior para os próprios cristãos, mas uma prova externa para os outros. Então, os fariseus e saduceus, por exemplo, tinham suas cerimônias, e como vários reinos têm os seus brasões, mas Jesus de Nazaré
escolheu o brasão de seus discípulos como o amor de uns pelos outros. Nisso conhecereis todos que vocês são os meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Um homem pode possuir muitas boas qualidades sem ser discípulo de Cristo. Um homem não pode ser discípulo de Cristo sem respeitar cuidadosamente as leis de moralidade. Mas um homem pode ser aceito popularmente do termo falando sem ser um discípulo de Cristo com uma moral boa, uma boa conduta. Existem fiéis que têm uma boa conduta, existem ateus que têm uma boa conduta, existem mundanos que se comportam até melhores do que cristãos, né? Mas ele pode acreditar, tremer, professar, mas ele não pode amar, porque a essência de sua natureza é malícia, inveja, ódio e vingança. Jesus escolhe como sinal de discipulado cristão uma coisa que ninguém pode ter, não, e nem fazer: amar. Eles podem imitar qualquer coisa, mas não podem amar. Se desejarmos ser discípulos de Cristo, nós devemos ser distinguidos por isso. Sim, nosso mestre e a insígnia da sua escola. Por isso eles foram conhecidos em todas as épocas, em todos os países. Os seguidores do Cordeiro, conforme estabelecido lá no livro do Apocalipse, tinham o nome de seu pai escrito em suas testas. E isso era amor fraternal, pois o nome de Deus não pode ser escrito com outra coisa senão amor, pois Deus é amor. Nos tempos mais antigos, o afeto mútuo era tão intenso e evidente que até os perseguidores lá na igreja primitiva, eles exclamaram com espanto: veja como esses cristãos se amam. Que sinal é esse fantástico? Quando os cristãos eram odiados e perseguidos da maneira mais cruel, a verdade sobre a sua união com Cristo era mais claramente vista. Se eles não pudessem se reunir para orar, para adorar, para cantar louvores, eles poderiam amar uns aos outros, eles poderiam agitar essa bandeira e abraçar-se. Isso consiste em seguir a Cristo. Devemos confiar nele, admirá-lo, amá-lo, para que possamos segui-lo. Por segui-lo, expressão frequente no Novo Testamento, entende-se imitar seu exemplo e fazer sua vontade. Então é isso. Não adianta conhecimento intelectual, não adianta nós aprendermos a Bíblia aqui, decorar, saber tudo, e se nós não praticarmos, estamos perdendo o nosso tempo. Mas tenho certeza que esse tempo empregado aqui é um tempo precioso e muito joia, e Deus vai nos ajudar, porque não é fácil, né? Nós sabemos, e Deus vai nos ajudar a nós seguirmos o exemplo de Jesus e sermos reconhecidos verdadeiramente como discípulos dele. Beleza? Um abraço. Fique com ele, aprenda dele e pratique. Deus abençoe. Até breve. Tchau, tchau.